Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tem coisa que os desenhos mostram que são mentira, mas a gente acredita, né? E tem coisas que eles mostram, parece mentira, mas são verdade. Que coisa, não? Duvida? Então vem conferir na terceira parte desse vídeo que vocês gostam tanto, né? E depois não esquece de lá conferir os outros dois que ficaram bem legais também. Então, vambora! Os desenhos muitas vezes são responsáveis por mostrar coisas de outras culturas pra gente, né? Tipo o Hércules com a mitologia grega, ou o Aladim com o Oriente Médio, né? E falando em árabe, uma coisa que a gente viu em outros desenhos eram aquelas pessoas que deitavam em camas de prego sem se machucarem, né? Você lembra disso? Não podia ter nada envolvendo circo no episódio que aparecia alguém, né, de aparência árabe, encantando cobra, que a gente já falou, inclusive, na segunda parte, né, ou deitado em um monte de prego. Esses profissionais se chamam fakir e são vistos como homens espirituais, que têm uma resistência grande contra cortes e ferimentos, por isso que eles não se machucam quando deitam naquele monte de prego afiado. Mas a física tá aí para provar que não existe nada de superpoder aqui, não. Pregos de borracha, esse é o farsante! Acontece que quando uma pessoa pisa em um prego, ela se machuca porque é um peso muito grande, fazendo pressão em cima de uma superfície muito fina, que é a ponta do prego, né? Só que quando você multiplica essa superfície colocando vários pregos, você distribui o peso entre eles e, consequentemente, a pressão exercida sobre eles não é forte a ponto de te furar. Dentre as outras práticas que surgiram com os faquires e depois ficaram populares nos circos do mundo afora, foi o engolimento de espadas e de fogo, caminhar em cima de cacos de vidro e dominar magias que não se passam de truques ou habilidades desenvolvidas com muito treinamento. Quem nunca ficou com medo de ter um boneco seu por aí sendo torturado na mão de alguém, né? Na verdade é isso que a gente acha que é o voodoo, né? Uma coisa maligna que só serve pra ficar espetando a agulha em bonequinho dos outros, que parece aquelas crianças do clipe do Another Brick in the Wall, né? Isso aí é só pra quem é velho de guerra. Se tem um desenho que mostrou pra gente que voodoo é pra jacu, foi o Pica-Pau, né? Voodoo é pra jacu! Por mais que tudo que o jacaré fizesse acontecesse com ele, ele insistia em não acreditar naquilo tudo. Mas no final, você lembra? Como eu disse, voodoo é pra jacu! Pois é, o voodoo não é só coisa de desenho animado e nem filme, né? Ah! Uou! Oh, my wrist! Mas sim uma religião antiga derivada de vários rituais ancestrais de alguns países da África, como Gana e Nigéria. Até hoje ele ainda é praticado por algumas pessoas, e fora do continente africano, ele aparece dentro de outras religiões, como por exemplo o candomblé brasileiro. Existe um termo que se chama sincretismo, né? E ele basicamente significa juntar duas ou mais doutrinas religiosas e produzir uma terceira crença ou religião. E é justamente isso que aconteceu com o voodoo original. Desde quando o europeu conheceu as práticas dessa religião, ele passou a ligar o voodoo com feitiçaria. E por isso a gente acha até hoje que voodoo é pra jacu, né? Mas é só mais uma entre milhares de práticas religiosas que tem por aí. Outra coisa que acontecia bastante nos desenhos animados era algum personagem ficar com a cabeça pequena depois de alguma porrada, né? Ou a magia. E daí falavam com a voz fininha. É claro que ninguém acreditava que isso podia ser verdade, mas nesse caso aqui, a gente estava errado por não acreditar mesmo. O quê? Não acredito. Enquanto muitos povos tinham o costume de só decapitar seus inimigos, né, a tribo Shuar, que é uma nativa do Peru e do Equador, davam uma de Tom e Jerry, e depois de cortar a cabeça, né, ainda davam um jeito de diminuir a cabeça das pessoas. Mas olha só que coisa doida, né? Protejam as cabeças.
Claro que o processo era bem mais macabro do que acontecia nos desenhos, né? Porque, Eu tô passada, chocada. o povo Shuar acreditava que a redução da cabeça do inimigo fazia com que você se apossasse do espírito dele. Então tudo precisava ser feito de um jeito bem cuidadoso, né? Depois de cortar a cabeça, né? Eles secavam os olhos, os músculos, a gordura e fechavam todos os orifícios. Nossa senhora, mas a descrição é cabulosa, né? Credo. Daí eles cozinhavam lentamente por 30 minutos em fogo baixo. Mas daí eles cozinhavam a cabeça, né, que já tinha ficado menor, e depois ainda aqueciam o resultado final em um forno feito com pedras, até que ela chegasse a mais ou menos 1/5 do tamanho original. Depois eles decoravam e aquilo se transformava em um símbolo de vitória, né? Lembrando que os buracos todos tinham que ficar eternamente fechados, porque senão os espíritos podiam escapar, tipo naquele filme do Scooby-Doo. Você lembra? Pois é a melhor referência que eu tive. Talvez você já tenha visto um especial da Disney chamado O Flautista Encantado, que tem só 7 minutos e mostra um homem tocando flauta que livra a cidade de Hamelin dessa praga, né? Hamelin é por minha conta, né? Porque tá parecendo mais Hamelin, né? Mas tudo bem. Mas como que ele faz isso? Só atraindo ele com a música, né? Se você achou que isso aí era só mais um dos vários curta-metragens da Disney, você tá muito enganado. O quê? Esse desenho foi baseado em um conto que, como tudo que a Disney faz, também tem umas coisas mais macabras por trás. A história do Flautistas de Hamelin é a mesma do desenho. Conta que no ano de 1284, a cidade de Hamelin estava passando por uma epidemia de ratos. E aí chega um cara que se diz um caçador de ratos, né? O cara da dedetização. E ele diz que se livra de todos eles caso seja bem pago por isso. E a cidade fecha esse acordo de dedetização personalizada, né? Eis que ele não sai com uma vassoura pela cidade tentando pegar rato por rato, né? Ele pega uma flauta e hipnotiza os ratinhos que seguem ele e pulam num rio, morrendo todos afogados e livrando a cidade da praga. Só que o povo não cumpriu com a parte deles, né? E não pagaram o encantador de ratos, que foi embora prometendo se vingar, né? E um dia, quando tava todo mundo lá na igreja, ele hipnotizou as crianças da cidade com a flauta e trancou todas elas em uma caverna e nunca mais libertou nenhuma. No desenho, ele leva as crianças para dentro de uma montanha e uma espécie de paraíso, né? Para salvar daquela cidade egoísta. Mas na história original, ele some com as coitadas por vingança mesmo. O mais esquisito disso tudo é que a cidade de Hamelin existe, fica na Alemanha e até hoje parece ser uma cidade medieval que parou no tempo. E existem alguns registros que indicam que no dia 26 de junho de 1284, 130 crianças sumiram da cidade sem deixar vestígios. Existe uma anotação por escrito de 1384 que diz: já se passaram 100 anos desde que as nossas crianças partiram. E uma placa, uma pedra de 1602 diz: em 26 de junho de 1284, 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido com roupas multicoloridas e desapareceram para sempre. Essa é uma placa desse tamanho, né, para ter esse texto. Pode ser que tudo não passe de uma lenda, né? Mas historiadores já foram atrás e descobriram evidências, como por exemplo sobrenomes comuns da cidade de Hamelin que aparecem misteriosamente em outra parte da Alemanha, que indicaria uma migração em massa, né? Quem sabe um dia a gente não descobre o que de fato aconteceu nessa história do flautista de Hamelin. Uma cena típica de desenho animado é aquele momento onde um elefante fica morrendo de medo de um ratinho, né? Ratinho! Tinha muita gente que tinha medo do ratinho mesmo, né? Que é as lendas, histórias que o povo conta. Morri. E daí fica uma dúvida no ar. Será que os elefantes realmente têm medo de animais tão pequenininhos como os ratos? E a resposta é não. Isso é coisa da Hanna-Barbera, da Disney e de lendas antigas sobre os ratos entrarem nas trombas dos elefantes. E na vida real, os elefantes têm medo de um animal menor ainda. Você sabia disso? As abelhas. Os elefantes fazem um som diferente quando se deparam com muitas abelhas para alertar o resto do bando. E todo mundo conseguiu sair correndo. Isso me lembra, Bárbara, a gente na outra casa com enxame de abelha no poste e eu, Bárbara! Eu o elefante, Bárbara! Tá cheio de abelha no poste.
Não dá pra acreditar. Por mais que o ferrão da abelha não consiga perfurar a pele grossa deles, ela pode machucar os olhos, a boca e a tromba deles. Por isso, a melhor coisa é evitar. E esse medo de abelha pode ser muito bom para eles. Você sabe por quê? Em países onde tem elefante, muitos agricultores sofrem com esses bichos enormes invadindo as fazendas para fazer uma boquinha, né? E se tratando de elefante, a boquinha é tipo a minha boquinha, né? Essa plantação inteira aqui mesmo. Ai, que vergonha. Depois que eles descobriram esse medo de abelhas, né? As pessoas passaram a fazer cercas e colocar colmeias de abelha para que quando elas se aproximem, eles sejam atacados e recuem. Na verdade, meio mal, né? É a cerca eletrônica, a cerca elétrica do natural. Isso evita que os fazendeiros caçem os elefantes e que as colheitas fiquem intactas. E ainda bem que não é medo de rato, né? Porque imagina uma cerca cheia de Mickey, assim, oh, olá, elefante, Você que tá assistindo o Nerd Show, se inscreve no canal. Quando você se inscreve, você vira automaticamente um pãozinho de queijo. E ó, você recebe um conteúdo top, de graça e primeiro do que todo mundo. Ó, mais um se inscreveu aí. Obrigado, viu, Judite? Eu sei que é você. Os desenhos têm uma capacidade gigantesca de aproximar animais dos humanos, tanto que muitos investem em dar uns traços mais humanoides para os bichos no geral. Desde os ursinhos carinhosos até os Thundercats, a ideia é pintar animais como nós humanos, né? Que conversamos, praticamos esportes, talvez, mais ou menos, resolvemos crimes, eu não faço isso não, e etc, né? Nos desenhos com humanos e animais, o mais comum são os cachorros que, enquanto só latem pra gente, o mesmo som é um bate-papo entre eles. Mas será que os cachorros consegue se comunicar tão bem quanto a gente mostra nos desenhos? É verdade que o latido pode demonstrar coisas diferentes, né? Fome, medo, perigo e por aí vai. No caso da Atena, chatura, né? Pura e simplesmente chatura mesmo. Mas isso não significa que os cachorros se comuniquem super bem com os outros cachorros. No final das contas, eles estão bem na média dos outros animais. No geral, todos os bichos conseguem alertar o seu bando, chamar atenção ou pedir comida, e por mais que os cachorros sejam os bichos que mais foram domesticados por nós, eles ainda estão longe de terem desenvolvido uma linguagem, né? Os golfinhos, por exemplo, têm um assovio próprio, né? Como se fosse o nome de cada um deles, muito mais avançada do que os doguinhos nossos, né? De vez em quando aparecia um avestruz nos desenhos, né? E se você parar pra pensar, eles apareciam até que com uma frequência boa. E se eles ficassem com medo, você já sabe o que acontecia, né? Bluf, cabeça pra debaixo da terra. Todo mundo sabe disso. O único problema é que não se passa de uma invenção dos desenhos. Você sabia disso? Essa gente inventa cada coisa. Inclusive um bicho daquele tamanho que se defende escondendo a cabeça no chão, deixando seus 120 quilos à mostra, não tem a melhor estratégia do mundo, né? Aparentemente essa ideia surgiu porque os avestruzes são animais que passam fácil dos 2,5 metros de altura, e quando eles se abaixam para comer, a vegetação que costuma ser rasteira pode dar a impressão que eles estão tentando esconder a cabeça, mas na verdade eles estão só comendo mesmo. Quando o avestruz se sente ameaçado, ele não pensa duas vezes em sair correndo igual um papa-léguas gigante, né? Já que eles chegam nos 70 km por hora sem muita dificuldade. Tipo eu, também chego perto disso. Hora que o almoço tá pronto. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, não deixe de dar o like no vídeo. E ó, vai ver os dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado, hein? Se eu fosse você, eu ia lá. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!